Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um programa Sonhe de Novo. Quem vos fala aqui é o teu amigo Gilson Campos e você sabe que toda semana tem uma entrevista com alguém que vai trazer para você força, foco, né? Uma história linda de superação. E hoje não é diferente, gente. Sejam muito bem-vindos. Antes de mais nada, já segue, já se inscreve no canal, tá bom? Ativa o sininho para sempre que tiver um vídeo novo que você possa estar conferindo, tá bom? Então, hoje, agora abrindo a tela aqui, ao lado aqui, meu amigo Dr. Alexandre, ele que ganhou um prêmio em Londres, ele que é um dos maiores nomes de cirurgia plástica e a gente vai falar um tema muito importante. Então, fica com a gente até o final que você não vai se arrepender. Bom, gente, estamos aqui ao lado do Dr. Alexandre Nunes. Doutor, muito obrigado de nos receber aqui no seu consultório. Gilson, muito obrigado a você, porque é tão importante a medicina ter um espaço, poder falar algum lado que às vezes não é muito valorizado, né? Que Sim. mídia às vezes que passa coisas que são tão relevantes, né? Você está falando programa com o tema Sonhe de Novo. Sim. Isso é uma coisa que eu já vejo assim, tem muito a valorizar, né? Valorizar não só o especialista, mas também a pessoa que usa daquela especialidade médica. Com certeza. E no seu Instagram eu vi ali casos de pessoas que voltaram a sonhar. Né? Foi ali que nossa equipe falou: Gil, você precisa estar com o Dr. Alexandre Nunes, porque ele de verdade é um cara que realiza sonhos e faz pessoas voltar a sonhar. Doutor, vamos lá. Eu tenho aqui algumas curiosidades e os meus amigos, pessoal que acompanha meu trabalho, também tem curiosidades. Então fica com a gente até o final. Primeira coisa, doutor, você que tem uma especialidade em cirurgia, falando, né, de autoestima, de elevar a autoestima, vamos falar dos homens, autoestima dos homens. Doutor tem uma especialidade, é um dos maiores nomes no Brasil de aumento peniano, gente. É isso mesmo. Eu queria que você falasse um pouquinho, doutor, como que funciona isso e até que tamanho, né, consegue o aumento peniano do homem? Como funciona isso? Então, a cirurgia de aumento peniano, ela é uma cirurgia que realmente traz esse benefício. O paciente vai se ver com o pênis mais exposto, mais grosso, maior. Então, como que isso é feito? É feito em centro cirúrgico. O paciente está dormindo. É uma cirurgia de um porte que dá para ir embora para casa no mesmo dia. Aí a gente faz o exame em consultório, avalia, tem que primeiro ver a expectativa que o paciente quer, né? De repente ele sonha num pênis muito maior do que aquela anatomia permite. Então a gente tem que explicar como é. Então é uma cirurgia que o ganho varia entre 1,5 a 5, a gente não consegue definir o paciente quantos centímetros vão ser, porque vai depender daquilo que os ligamentos e as estruturas internas contribuem para ele ficar dentro do corpo. Cada caso é um caso, né? Porque o pênis, ele, no estado flácido, ele encolhe, e no estado ereto, ele tem a sua plenitude de exposição. E para engrossar, a gente aumenta também a espessura. Então o aumento é tanto no comprimento como na espessura. Dá aquele prazer para o paciente de se ver com um pênis que ele sente assim, que ele está mais atrativo, que ele está se sentindo melhor, em estar se vendo com uma parte do corpo que para ele se sente que está insatisfeito. Tem uma dúvida que não quer se calar. Qual tipo de perfil, qual tipo de paciente que procura para fazer esse... O paciente, assim, ele tem... Eu posso classificar pacientes como um paciente com um micropênis, seria um paciente adulto, passou dos 30 anos, mas tem um pênis de uma criança de 10 anos. Então, ele é fino e curto, pequeno. Um pênis que ereto, por exemplo, tem 6 centímetros. Então, atrapalha, né? Ele se sentir com a sua potencialidade numa área afetiva sexual. Sim. Tem um paciente que poderia ser considerado um pênis normal, que você olha, você não considera infantil, não é tão pequeno, mas ele se sente pequeno. Tem um outro que é o paciente que já é normal, mas para um privilégio assim, de um pênis ereto grande, mas ele quer se sentir mais empoderado. A gente não está, por exemplo, com um porte físico e não quer fazer musculação para ficar maior. Sim. Não traz essa situação assim, esse prazer, nossa, né? Que a pessoa é atrativa, a pessoa é bonita, e aí ele está com esse campo da área, pensando que a genitália pode estar também precisando melhorar. Então, não é o fisiculturista, falando no geral, a gente procura melhorar
né? Então, se ele está achando que está com uma certa insatisfação, pode prejudicá-lo no momento que ele está a dois ali, né? Naquele momento de amor e tal, de carinho, e aí não gosta dele no estado flácido. Então, também quer melhorar fazendo essa cirurgia para não ter aquele constrangimento de depois que, por exemplo, teve um orgasmo, teve uma ereção, ele ficar tampando, se cobrindo, tem vergonha. Sim. É assim, é dele, é da cabeça dele, né? Então eu tenho uma cabeça que eu penso assim, eu não tenho que ter critérios de julgamento de pessoas. Ah, você merece, você não merece fazer. É como uma paciente que chega querendo fazer uma prótese de mama. Eu considero que ela tem o direito de fazer, às vezes a mama nem é caída, mas ela quer um colo. Sim. Se nela, ela pode fazer porque ela quer uma autoestima melhor, usar uma roupa, quer estar bem consigo mesma, por que que o homem não tem esse direito? Pode fazer. E isso é interessante, doutor. Inclusive o pessoal que está assistindo a gente, eu acredito que muitas vezes não tem a ver com o corpo, né? No caso a mulher que ela tem uma mama, qualquer pessoa olha e fala, não, você é linda, você é perfeita, mas na cabeça dela fala, não, eu preciso aumentar, colocar um airbag, aumentar o bumbum, né? O doutor também é especialista em cirurgias, né? De abdômen, de implante mamário, enfim, ele é especialista em todas essas áreas de cirurgia plástica, mas a gente vê esse comportamento, né, doutor? Da pessoa, o doutor deve ver isso, né? Da pessoa chegar e você analisar e falar, não, você é perfeito, você é perfeita. Às vezes ele cria a imagem do pênis pequeno, às vezes na adolescência, e aí comparando com os amiguinhos, às vezes foi motivo de chacota, ou entre os adultos ou primos. Sim. Olha ali, aquele pequenininho. Sim. Então, eu não estou inventando. Muitos pacientes meus me falam isso. Uhum. E às vezes não passou por esse constrangimento, mas tem um desejo de se sentir mais empoderado, a melhorar essa autoestima. E o retorno é de muita satisfação. Eles se identificam, claro que depois de ter desinchado, depois que já passou um processo já pode fazer o sexo, tem um período de jejum para poder, depois da cirurgia, não poder ter chance de causar infecção, lesão, tem ponto ainda, né? Sim. Então, o paciente, ele vem todo empoderado, ele já sente que está dando mais certo dele se sentir bem, ele não tem mais aquele constrangimento de fazer xixi em banheiro público, no mictório, ou num campo de futebol trocar de roupa, no vestiário, e assim. Aquela história da sunga, que a pessoa está querendo, acha que as pessoas podem estar olhando. Se a gente for pensar assim, será que ele, não é invenção da cabeça dele, tem uma coisa que é real. Se a gente tem, por exemplo, a criança no meio de uma família, todas elas, nasceu a garotinha, muito bonitinha, tal, vai ficando adolescente, o nariz vai ficando grandinho, e não parece com a da mãe, não parece com a da avó, não parece com a das irmãs, sim, mas parece com o nariz do pai, e ela não se sentiria bem de ser mulher com um nariz muito grande. Então, sim, aquele caso, eu vou mandar para uma análise de uma psicóloga e falar se aceite, ou vai para cirurgia plástica fazer, né? Então, assim, foi evoluindo. Se essa medicina do aumento peniano fosse de risco, eu falaria assim, olha, cuidado. Tem esse, eu ia daria uma lista de problemas e ainda falaria para ele assim, você tem certeza? Só que não é assim. Essa cirurgia ela pode causar algum dano? Sim. Ou ela pode, de repente, alterar a função? Então, o que acontece? Então, como eu estava falando, a pessoa ela vai decidir por uma cirurgia que tem vários riscos? Não, tem técnicas para você escolher a cirurgia mais segura. Eu já vi técnica que pega o pênis e parece que você descasca uma banana, joga a pele para trás e envolve ali com uma capa artificial, comprada, manufaturada, com registro naquele país, e coloca. E eu imagino aquilo, todo dia, tendo atrito, batendo na pele, encostando. Que momento que aquilo não vai causar alguma exposição, sim, ou desconforto, o pênis encolhe, aquele negócio tá ali segurando. Então, assim, tem que procurar uma técnica que evite haver as situações de reintervenção, de prejuízo. Então, o que é que mais a gente tem que ter de segurança? Não alterar a disfunção, não alterar a função erétil, não causar disfunção erétil. Sensibilidade tem que ser totalmente preservada. Não tem que mudar o ângulo para atrapalhar o coito, né? Porque tem muito paciente que o ângulo é muito agudo, muito para cima, no meio, e isso daí não pode ficar alterando a ponto de não permitir um coito. Não tem que ficar torto, não tem que ficar com nódulos. O caminho de
fazer a técnica é assim, não é um curso de fim de semana. Então, é uma cirurgia muito séria, uma cirurgia muito delicada que passa ao longo de estruturas muito importantes. E aí tem a maneira segura de ser feita. Perfeito, gente. Vocês que estão assistindo, acompanhando, eu tenho certeza que vocês estão gostando, né? E é um assunto bem delicado, porque muitas pessoas têm problemas de baixo autoestima devido aí ao desejo de melhorar, mas não conhece, não tem informação. Então, nesse programa de hoje, o nosso convidado especial, o Dr. Alexandre Nunes, eu tenho certeza que você está esclarecendo muitas dúvidas. Mas, doutor, fala uma coisa pra gente. Ainda o paciente masculino, o homem, ainda tem preconceito de te procurar para fazer cirurgia? Como que é isso? Eu acho que ele fica um pouco confuso, porque às vezes ele entra na internet para pegar informações e ali tem muita desinformação. Eu vejo muitos colegas médicos que não fazem a técnica e dão alguma opinião. Então acho que fica confuso para o leigo, né? Quando eu pego e baseio um trabalho, que é a técnica, eu vejo 3.500 casos seguros, sem as complicações, eu vou atrás desse trabalho, eu vou atrás dessa técnica. Então, não é só a minha experiência, Alexandre, eu ver que existe todo um universo assim, de centros especializados, que estão mais na Europa, Alemanha, França, faz também bastante, Estados Unidos, que fazem cirurgia de maneira segura. E aí, quando esse paciente ele quer buscar essa informação, eu já vi paciente que, não sei se foi por um encantamento, fez com o dentista. Uau. Então, houve uma catástrofe, houve problemas sérios. Então, a pessoa tem que ter programas como esse para entender assim, é verdade, a cirurgia dá certo, mas a gente tem que procurar médico que já esteja na área. Dessa maneira, a gente considera que vai ser uma área de crescimento, que vai ter pessoas fazendo sem virar matéria de situações desagradáveis, que deu errado, alguma coisa assim, né? Então, o paciente tem que fazer a cirurgia sentindo que é segura. É uma cirurgia boa, ele leva o paciente. Eu tenho paciente que eu falei para ele assim, e aí, você parece estar bem, né? Queria puxar dele assim, o que ele estava achando. Ele só virou e falou assim, doutor, essa cirurgia para mim mudou minha vida. Olha, eu fui uma fênix. Quando ele falou isso, eu falei assim... Ele nasceu das cinzas, né? Eu quero gravar, né? Mas aí quando eu falei assim, então fala aquilo, tá? Ele não saiu tão natural, eu não usei, eu nunca usei esse depoimento dele. Mas assim... é de muita satisfação. O médico vê que o paciente, ele se identifica, né? É uma cirurgia que deu certo, que trouxe para ele, que resgatou para ele, tirou dele aquele constrangimento, né? Aquele a mais que ele queria. Eu comparo assim, por exemplo, um aumento peniano, se você falar assim, o que é um braço de um adolescente que está ainda começando ao crescimento, fazer uma academia? É um braço fino, longo, né? Uhum. Aí, quando a gente faz toda essa exposição do pênis, aumenta mais, não encolhe tanto e engrossa, é como se você comparativamente falasse assim, agora é um braço musculoso. Então, se você pensar assim, qual dos braços é mais atrativo? O musculoso, traz outras coisas, né? Você olha, você já pensa por trás ali, tem uma pessoa que se cuida, faz musculação e tal. O pênis é aquela área erógena, desejo, né? Então, a pessoa se identifica, se empodera, se sente mais viril. Então, a mulher não tem essa representatividade de maternidade, de aleitamento, de mãe, de empoderamento como a mama. Né? Para que esse tabu na área masculina? Né? Por que não se pode entender que essa cirurgia, sim, traz benefício? E praticamente se entende entre os homens. Nós entendemos o quanto isso é valorizado e é valorizado para si mesmo. Às vezes as mulheres vão ter que entender, ver mais matéria, entender sobre o assunto, mas é muito comum a esposa acompanhar o marido. Ela entende, ela quer dar apoio. Sim. Por que não? Ele me deu apoio na minha cirurgia, por que eu não vou dar apoio para ele? Prótese da mama, por que eu não vou dar apoio para ele, que é uma coisa que está incomodando?
Estamos chegando ao fim do nosso bate-papo aqui. O programa Sonhe de Novo, ele tem esse objetivo de levar informação e fazer com que, de alguma forma, aquilo que a gente entrega para você leve você a sonhar de novo, a conseguir superar todos os medos. Tivemos já vários convidados, inclusive o Dr. Lucas Cussano é um grande especialista de odontologia também, falando sobre isso, a importância de um implante, né? Quanto isso muda, né? A vida de um homem, ele volta a sonhar, ele volta a conquistar aquilo que ele tanto desejou. E da mesma forma, hoje, esse nosso convidado hoje, que abrilhantou o nosso programa Sonhe de Novo, falando e tirando dúvidas, né, de homens e trazendo essa comparação. E da mesma forma que a mulher, ela tem a opção, né, de colocar, né, a mama, sentir mais poderosa, fazer aquela lipoaspiração, ficar aquela cinturinha fina. Da mesma forma, o homem também tem esse direito. Todas as cirurgias que você imaginar. Mas essa hoje, nessa matéria, é para tirar a sua dúvida. O que daqui 10, 15 anos, eu não gostaria que todo mundo pensasse que quer fazer essa cirurgia. Eu gostaria que quem incomoda, sim, não seja influenciado porque, nossa, igual virou moda, nunca, não. Isso sempre me incomodou, eu quero melhorar. Então, assim, é importante você entender que tá te incomodando, tudo bem, é possível fazer e de maneira segura. Fantástico. Programa Sonhe de Novo, com esse convidado maravilhoso. É uma oportunidade muito boa, gostei muito de estar participando. O Gilson Campos é um amigo, assim, a gente já se fala, né? Um dia eu vou te entrevistar e tal, então aí comecei a pensar, bom, um dia que acontecer isso vai ser interessante porque, como eu estou mais em algumas regiões ali, Brasília, Goiânia, aí já morei muito tempo por São Paulo, né? Eu fiquei muito tempo aqui, foram mais de 25 anos. E agora, há 7 anos que eu estou por lá. E aí eu pensei, bom, vai voltar a resgatar um pouco do desejo de chegar próximo de São Paulo, né? Obrigado. Maravilha, doutor. Gostaria que você deixasse uma mensagem para essa galera que assistiu e fez sentido e tem o desejo de voltar, né? Como diz o nosso programa, sonhar de novo. Deixa uma mensagem para ele. Bom, eu vejo assim, né? Um paciente que ele deseja muito estar bem, estou falando de tamanho de pênis, que para ele é o seu incômodo, isso afeta muito alguns comportamentos, a sua autoestima, se sentir bem. Então, ele tem esse direito de sonhar com uma cirurgia que resgata ou que faz aquilo que ele nunca teve. Empodera, né, o homem. Ele tem esse direito de poder escolher se ele quer melhorar essa área que para ele está incomodando. Eu vejo uma ferramenta, né, uma técnica segura. Então, esse sonho não é impossível. Fantástico. Obrigado, doutor. Obrigado a você. E muitas pessoas estão aqui se conectando, né? Eu acredito que o rapport foi muito grande de muitos homens, muitos amigos aí. E, gente, você que ainda não se inscreveu nesse canal, inscreve agora. Toda semana a gente tem aqui um bate-papo com artistas, mas também com doutores, com empresários, pessoas que tiveram ali uma história de superação, uma história de resiliência, de foco, de fé, que vai de alguma forma gerar em você o desejo de voltar a sonhar, o desejo de pegar esse talento que está dentro de você e crescer, porque você foi gerado para ser grande. Então, muito obrigado a todos vocês que ficaram com a gente até o final. Quero pedir para que você deixe seu comentário. Gilson, gostaria muito que você entrevistasse fulano, o amigo, o artista, e aí a gente vai pegar essa dica aí. É muito bom poder gerar esse conteúdo para você, tá bom? Obrigado, gente. Tamo junto e até o próximo Sonhe de Novo.